Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fazem uma manifestação neste momento, agora de manhã, em Brasília. Quem está acompanhando tudo é o nosso repórter Nilson Clava, que conversa agora com a gente. Oi, Nilson, bom dia para você. Bom dia, Ricardo. Bom dia a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Globo News. Sim, os manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro estão reunidos nessa concentração agora em frente ao Museu Nacional, próximo aqui à Catedral de Brasília. Os manifestantes ali, vocês podem observar nas imagens, então, concentrados, alguns com bandeiras em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, bandeiras com críticas a governadores, por exemplo, ao governador do Pará, Helder Barbalho, críticas também ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que lá no Supremo há 3 inquéritos, investigando o presidente Jair Bolsonaro, os seus apoiadores, um com o ministro Celso de Mello, que investiga a suposta interferência na Polícia Federal, e outros 2 sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que teve seu nome citado aqui também, criticado pelos manifestantes. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo, que é relator tanto do inquérito das fake news, quanto do inquérito que investiga a organização de manifestações antidemocráticas e inconstitucionais. Por aqui, movimentação tranquila por enquanto, alguns manifestantes chegando à concentração em frente a esse carro de som, cantaram o hino nacional uma hora aqui, colocaram palavras de ordem em defesa do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, concentração nesse momento em frente ao Museu Nacional. Mais cedo, a Polícia Civil do Distrito Federal, numa operação, cumpriu mandados de busca e apreensão numa chácara a 20 quilômetros aqui do centro de Brasília, que fica em Águas Claras. Nessa chácara, que pertence a grupos extremistas, grupos que organizam manifestações e atos antidemocráticos e inconstitucionais, foram apreendidos cartazes, foram apreendidos planejamento de ações, discursos, fogos de artifício, um facão, também um cofre, e ali tinham também barracas armadas. Essa foi uma determinação, então, uma operação tocada pela Polícia Civil do Distrito Federal com o objetivo justamente de apurar algumas questões, por exemplo, a formação de uma milícia particular, ameaças que foram feitas, a questão do porte de arma, com foco, então, em 3 grupos extremistas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e que vem organizando atos que são considerados antidemocráticos, com pautas inconstitucionais, por exemplo, fechamento do Supremo ou fechamento do Congresso Nacional. Lembrando que uma das coordenadoras desses grupos, Sara Giromini, foi presa na semana passada e a prisão dela foi prorrogada, a prisão temporária, que tem validade de 5 dias, prorrogáveis por mais 5, foi prorrogada por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, antes de devolver para você, Ricardo, vamos mostrar mais uma vez aqui, Pedro, então, essa concentração dos manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. Daqui vocês conseguem ter uma ideia da quantidade de pessoas que estão concentradas, então, na esplanada dos ministérios. Ao fundo é possível observar o Congresso Nacional, com faixas, então, predominantemente com palavras de apoio ao presidente, críticas a governadores e críticas também ao Supremo Tribunal Federal. Ricardo. Tá certo, Nilson. Vamos acompanhar ao longo dessa manhã essa manifestação. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente, trazendo mais detalhes. Edição das 10 de volta para falar sobre as manifestações que acontecem nesse momento em Brasília. O repórter Nilson Clava está acompanhando e conversa com a gente nesse momento ao vivo. Bom dia, Nilson. Agora aí na esplanada a gente tem de um lado apoiadores e de outro manifestantes contrários ao governo, não é isso? Sim, exato, Ricardo. Bom dia a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Globo News. E a Polícia Militar separando, com um cordão, esses 2 lados da manifestação. Para o lado de cá, que é o lado da Catedral do Museu Nacional, vocês podem observar ainda os manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, alguns concentrados aqui em frente ao carro de som, outros já começaram a caminhar pela esplanada em direção ao Congresso Nacional. Aqui os cartazes majoritariamente defendendo, então, o presidente, com críticas a governadores e críticas também ao Supremo Tribunal Federal. Alguns cartazes que estão escritos, entre aspas, Supremo é o povo, um outro cartaz que nós vamos mostrar para vocês pedindo uma intervenção federal no Supremo Tribunal Federal. Uma intervenção no Supremo Tribunal Federal, claro que é uma pauta inconstitucional e antidemocráticas, mas esse cartaz também presente aqui desse lado da manifestação. Do outro lado, Pedro, a gente
consegue mostrar que os manifestantes contrários ao presidente Jair Bolsonaro também começaram a andar em direção ao Congresso Nacional pela esplanada aqui dos ministérios, com uma faixa pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro, também com cartazes contrários, com uma pauta antirracista, com frases como vidas negras importam. Então eles também, os manifestantes contrários ao presidente, começaram a andar, a caminhar aqui pela esplanada dos ministérios. Ricardo. Tá certo, Nilson. Vamos acompanhar essas manifestações aí em Brasília, a favor e contra